Olá, tudo bem? Eu sou o Gil Oliveira e nessa série de vídeos eu vou mostrar para vocês 3 segredos para aprender inglês rápido. Todas as pessoas que usaram esses segredos falam inglês fluente e se você colocar em prática o que eu vou te contar nos próximos 3 dias, você também vai falar inglês e isso vai acontecer muito rápido. Pessoas como o Edgar de Brasília que aplicaram o método e hoje falam inglês fluente. Hi, I'm Edgar, I'm from Brasilia and I just want to tell you guys that Gil's method really works. As you can see, I speak English fluently thanks to him. No início eu fiquei um pouco cético com relação ao método, né? Mas eu resolvi experimentar e foi uma ótima decisão, porque o método realmente funciona. Então fica essa dica para quem quer aprender inglês. Gil, muito obrigado, forte abraço, thanks for everything. Eu quero convidar você para uma jornada que começa hoje e vai até a sua fluência em inglês. O que vamos ver aqui vai mudar completamente o jogo a seu favor. Se você já estuda inglês e ainda por algum motivo não conseguiu chegar à fluência, a solução pode ser que esteja aqui. Uma pesquisa recente revelou que 95% da população brasileira não fala inglês. E isso em grande parte é devido ao método que as escolas usam, inclusive cursinhos particulares famosos. Eu já ensinei 15 cursinhos e eu posso te garantir que nenhum deles tinha um método eficiente. Ou o método era ruim, ou ele demorava demais para mostrar resultados. Pode ser que você já tenha feito inglês na escola ou de repente você estudou no cursinho, talvez você até consiga ler um pouco, entender ali um pouco de inglês, mas na hora de falar tem uma trava, você não consegue montar as frases, isso causa uma certa angústia, né? Porque no final das contas o que interessa é saber falar, mas pode ficar tranquilo que o problema não é você, nem os outros 95% dos brasileiros, o problema pode ser resolvido facilmente com 3 simples sacadas que eu vou mostrar para você. Então vamos lá, o primeiro segredo é o que eu chamo de o pulo do gato. Antes de eu falar qual é o pulo do gato, eu tenho que construir toda a ideia, o contexto e te mostrar como que eu cheguei no pulo do gato. Senão, se eu apenas falar qual é o pulo do gato, pode ser que não surta o efeito esperado. Existem apenas 3 coisas que motivam você a fazer qualquer coisa na sua vida. Desde o momento que você acorda até a hora que você vai dormir, tudo que você faz no seu dia, todos os dias, é por causa dessas 3 coisas. A gente vai chamar aqui elas de forças motrizes, as forças que fazem você se movimentar, né? A primeira força motriz é o medo. O medo é muitas vezes um mecanismo de defesa, mas ele também é uma força que faz a gente se movimentar. Imagina que você foi lá na agência de viagem e comprou um pacote para você, sua esposa ou seu marido e seus 2 filhos irem para Disney daqui a 9 meses. Dinheiro não é um problema para você, sua conta está recheada, graças a Deus todo mundo está em boa saúde, mas tem só um probleminha. Ninguém fala inglês. Você poderia contratar um intérprete, mas esse é um momento especial seu com a sua família. Você não quer depender de um estranho para se comunicar. Então, o que você faz? Você corre para aprender inglês, porque você vai pensar em todas as situações que podem acontecer durante essa viagem. Desde a alfândega até pedir comida e a segurança e diversão da sua família dependem de você. A segunda força motriz é a recompensa, e essa daqui é interessante porque ela está intimamente ligada ao esforço. Eu fiz uma pesquisa perguntando a pessoas aleatórias o seguinte: qual é o menor valor de moeda que você se abaixa para pegar no chão? Eu perguntei para pelo menos umas 50 pessoas e o resultado foi muito interessante. Eu descobri que ninguém perdoa 50 centavos. Todos os entrevistados responderam algum valor de 50 centavos para baixo. Isso tem a ver com a relação de esforço e recompensa. Se o esforço for maior que a recompensa, você não vai fazer. Ou seja, se tiver que fazer muito esforço e o resultado que aquilo vai te trazer for menor, provavelmente você não vai fazer. Se a recompensa for maior do que o esforço, você vai fazer. A terceira força motriz é a necessidade. Dizem que a necessidade é a mãe de todas as invenções e tem uma grande verdade nisso, mas a necessidade não é a força motriz mais forte. Você consegue adivinhar qual das 3 é a mais forte? Vou dar um segundinho para você pensar. A força motriz mais forte é o medo. Imagina a seguinte situação: você está deitado, morrendo de sono e bate uma leve vontade de ir ao banheiro. Se você conseguir segurar, o que você faz? Você volta a dormir, né? Nem que você acorde depois no meio da noite para ir ao banheiro. Agora vamos supor que você tem alguma condição física que se você prender, você vai começar a sentir uma dor insuportável em 2 minutos. Eu tenho certeza que você vai levantar na hora para ir ao banheiro, porque o medo da dor é maior do que só a necessidade de ir ao banheiro e maior também do que a recompensa do alívio de ir ao banheiro. Então o medo é a força motriz mais forte que tem, mas ele não é a força motriz mais eficiente. A força motriz mais eficiente é a recompensa. Imagina que você quer obrigar o seu filho a fazer o dever de casa da escola. Você pode ir pelo medo ou pela recompensa. Você pode chegar e falar: moleque, é o seguinte, se você não fizer o dever de casa eu vou te encher de porrada. Ou você pode falar o seguinte: filhão, se você fizer o dever de casa eu deixo você jogar videogame o final de semana inteiro. Qual dos dois você acha vai surtir mais efeito? O videogame, né? Pode até ser que ele faça o dever por medo de apanhar, mas com certeza ele vai se dedicar mais ao dever de casa pela recompensa, ou seja, ele vai ter mais eficiência na execução do dever de casa pela recompensa. Guarda essa informação com carinho, a recompensa
é a força motriz mais eficiente. Isso vai ser importante para a gente chegar no pulo do gato. Outra coisa que eu preciso compartilhar com você, para você entender o pulo do gato, é a história de como eu aprendi inglês. Eu aprendi inglês fluente em menos de 6 meses, em 1992. Meu pai foi transferido para trabalhar nos Estados Unidos. Eu cheguei lá sem saber literalmente uma palavra em inglês e todas as forças motrizes bateram de uma só vez. No primeiro dia que eu fui para a escola, bateu o medo, né? Lógico, tava num ambiente estranho, não falava a língua, enfim. Logo em seguida veio a necessidade, porque eu tinha que conversar com as pessoas para poder passar nas matérias, né? Mas foi a recompensa que fez a coisa acontecer. Nas primeiras semanas eu sofria muito bullying por não falar inglês, os alunos riam de mim, pro meu azar, ou sorte, sei lá, né? Eu não entendia nada que eles falavam, mas eu percebia que eles estavam me zoando. Eu sofria preconceito por não falar inglês e por ser brasileiro. Os americanos achavam que eu era pobre, porque as minhas roupas não eram de marcas famosas que eles usavam, né? Eu não conhecia as marcas, então eu não conseguia nem comprar as roupas, porque nem eu, nem meus pais falavam inglês, então ficava complicada a situação. Todo dia eu chegava em casa chateado, comentava com os meus pais o que estava acontecendo, eles tentavam me acalmar dizendo que era passageiro e logo eu aprenderia inglês e dia após dia eu pensava, ah, seus gringos filha da mãe, um dia eu que vou zoar vocês. E dito e feito, esse dia chegou. Eu lembro perfeitamente a primeira vez que eu fiz uma piada com o carinha mais babaca da turma e todo mundo riu dele. Nesse dia eu tive a certeza que eu estava falando inglês muito bem, porque até ele foi pego desprevenido, né? Ele achou que eu não teria capacidade de me defender e se deu mal. E o que fez eu aprender inglês rápido até chegar ao ponto de fazer piada com os nativos? Eu aprendi inglês muito rápido por causa de 4 fatores. O primeiro foi que eu tive sorte de estudar na escola com o método acelerador. Nos Estados Unidos, os alunos estrangeiros têm uma aula separada chamada ESOL, e a minha professora de ESOL me ensinou um método animal que eu uso até hoje com os meus alunos. Aliás, eu contei a história da piada para minha professora de ESOL e ela ficou bem orgulhosa de mim, né? Lógico, tava dando resultado o método que ela tava usando comigo, né? Então, e com certeza, como todo bom professor, fica muito orgulhoso quando vê o resultado nos seus alunos, né? O segundo fator foi que eu ganhei um Super Nintendo, e eu sempre gostei muito de videogame, principalmente jogos de RPG, que tem muito texto e diálogo, e para avançar no jogo, eu tinha que saber inglês, até porque na época não tinha a opção de você mudar o idioma do jogo, né? Era Super Nintendo. A terceira coisa foi o fato de eu gostar muito de música, sempre gostei, sempre ouvi muita música, até hoje eu arranho uma viola e curto muito. A quarta coisa foi eu ter TV a cabo pela primeira vez. Quando eu saí do Brasil, só tinham 4 canais, lembrando que era 1992, então só tinha o SBT, a Globo, a Band e a antiga Manchete. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu tinha 150 canais, incluindo HBO, Showtime, Cartoon Network e vários outros, e eu sempre gostei de desenho animado e principalmente de filmes, né? Na época não tinha muito seriado ainda, eram poucos, né? Mas passava muito filme e passava muito desenho animado. A combinação desses 4 elementos fez o meu inglês decolar e por isso eu aprendi muito rápido. Então, qual é o pulo do gato? Não é nenhum segredo que para falar inglês você precisa ter contato com o idioma todos os dias. Ouvir nativos falando toda vez que você puder, mas isso não é o pulo do gato. O pulo do gato é ouvir aquilo que você gosta, aquilo que te traz alguma recompensa. Isso vai fazer seu aprendizado ser prazeroso. Se você não fizer isso, aprender inglês vai ser um processo doloroso, chato e insuportável. Se você fala, cara, eu não aguento mais estudar inglês, é provavelmente porque você não está juntando essas duas coisas, você não está juntando as coisas que você gosta com o aprendizado da língua. Se você está tendo dificuldade de aprender, é porque você não está usando o fator recompensa. Todo mundo precisa falar inglês, a necessidade não vai fazer você mexer uma palha. Se necessidade fizesse a coisa acontecer, todo mundo seria rico, porque todo mundo precisa de dinheiro. Então a necessidade ela não é uma força motriz muito forte, é a recompensa que vai fazer a coisa virar. Eu tenho certeza que você gosta de alguma coisa, seja filmes, videogame, música, seriado, livros, você deve gostar de alguma coisa. Foca no que você gosta, só que em inglês. Assim você ativa o fator recompensa. Eu tenho uma aluna que ela é campeã brasileira da sua modalidade de um esporte chamado orientação, e a grande paixão da vida dela é o esporte. Eu falei pra ela começar a assistir vídeos em inglês sobre orientação no YouTube, baixar podcasts de orientação e outras coisas, porque ela gosta do assunto. O fato de estar em inglês vai ser só um detalhe, e esse detalhe vai fazer ela aprender um pouquinho mais todo dia. Esse é o pulo do gato. Vai em cima daquilo que você gosta. Assim aprender inglês vira um prazer e deixa de ser uma chatice. Quando eu estava aprendendo, eu marquei 3 caixas importantes: filme, música e videogame. Quanto mais você variar, melhor. Um detalhe importante é que eu fiz isso sem legenda, apenas com um dicionário, porque na época não tinha nem internet. Então hoje em dia é até mais fácil, porque tem mais opções e recursos, né? Olha para dentro do seu coração e faz a seguinte pergunta: qual é a minha paixão? O que faz meu coração bater mais forte? Descobre o nome dessa coisa em inglês e começa a assistir tudo que você encontrar sobre o assunto, porque no final do dia não interessa se você gosta de tricô, de crossfit ou dos dois. O que interessa é que o assunto esteja em inglês. Esse é apenas o primeiro segredo, ainda tem mais 2. Deixa aí nos comentários o que você achou do pulo do gato e amanhã eu volto com o segundo segredo, o segredo dos faraós. Você vai receber o link por e-mail. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã.